Olá! Estamos começando o programa Respondendo sobre as Escrituras, transmitido na rádio Voz de Amor, a sintonia do adorador. Os programas serão exibidos na quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira às 7 horas da manhã. Já as reprises você vai assistir no YouTube, isso mesmo, você vai assistir no youtube.com/. Clica aqui não. Lá vai ter uma playlist denominada Respondendo sobre as Escrituras e todos os nossos programas estarão em vídeos para você assistir. Já no facebook.com/. Respondendo sobre as Escrituras, você vai encontrar todos os links de nossos programas e lá mesmo poderá fazer ali uma pergunta para nós ou até mesmo uma sugestão de programa. É mais fácil no WhatsApp? Então anote aí, o telefone é 16 99299 9452, 16 99299 9452. Meu nome é Rafael Leonesa e é uma satisfação poder esclarecer suas dúvidas. É claro que eu não estou sozinho, estou com ele. Quem é você? Meu nome é José Odair, com muita alegria vamos compartilhar a palavra de Deus. José Odair, dando sequência aqui aos nossos programas, no estudo de Mateus capítulo 5, estamos tratando sobre o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, e nós paramos aqui no versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei. Então, vamos dar a sequência aqui. Antes de dar a sequência, vamos orar, vamos falar com Deus. Santíssimo Deus, damos graças ao Senhor pela Tua palavra, por esta oportunidade de meditar na Tua santa lei. Damos graças e pedimos a Tua bênção, a Tua orientação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você está acompanhando agora o programa Respondendo sobre as Escrituras. Dúvidas não são mais desculpas para conhecer a palavra de Deus. Então, José Odair, vamos tratar hoje então sobre a questão da lei no Novo Testamento, um tema bastante interessante. A palavra aí está com você. Ok, bom, vamos lembrar que o Senhor Jesus ele está no monte, transmitindo as bem-aventuranças, os seus ensinamentos aos seus discípulos, assentado, ou seja, de uma forma oficial. Jesus abre a sua boca, conforme nós podemos ver em Mateus capítulo 5, ali no Sermão da Montanha, e ele começa a transmitir os seus valores, aquilo que lhe era lá do seu íntimo, aquilo que lhe era mais importante. E ele ensina os discípulos as bem-aventuranças. E depois de dizer que os cristãos eles devem viver daquela forma, apresentar aquelas características, o Senhor Jesus diz que vivendo desta forma, nós vamos ser o sal da terra e a luz do mundo. E agora, o que era mais importante para o judeu? Era a lei, né? Lá em Romanos capítulo 2, Paulo diz que tu que tem por sobrenome judeus e que te glorias na lei, ou seja, a lei para eles era uma glória. Eles tinham muito orgulho de ter recebido, por intermédio de Moisés, a lei da parte de Deus. Então, o Senhor Jesus agora toca neste ponto porque eles deviam estar pensando, bom, ele nos falou que devemos viver desta forma. E vivendo desta forma, nós seremos o sal da terra e a luz do mundo. Mas e a lei? Onde a lei entra nisso? Então Jesus chega a dizer que ele não veio revogar a lei e os profetas, ele veio cumprir. E ainda acrescenta que até que passe a terra e o céu, nenhum jota ou tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. E não somente Jesus cita a lei, como Jesus diz os profetas. Então ele diz, eu não vim revogar a lei e os profetas. Ou seja, todas aquelas profecias do Velho Testamento irão se cumprir. O Senhor Jesus ele veio para cumprir as profecias. O profeta Isaías havia dito que eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, né? E o nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O profeta Isaías falou a respeito da sua vida humilde, falou a respeito daquele que era desprezado e o mais indigno de entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. O profeta Daniel chegou a dizer ali no capítulo 9, depois das 62 semanas será morto ungido. Ele falou claramente a respeito da morte do Messias. Davi, no Salmo 16, falou a respeito da ressurreição do Messias, que é citado pelo apóstolo Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Esse Salmo 16 falando que Davi se referia a respeito da ressurreição do Messias. Então Jesus diz, eu não vim revogar a lei dos profetas, eu vim cumprir. Né? O apóstolo Pedro
pregando na casa de Cornélio, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, ele chega a dizer, dele, de Jesus, dão testemunho todos os profetas, que em seu nome, né, se pregará então o perdão dos pecados. Então Jesus está cumprindo tudo que os profetas disseram. Qual é o problema? O problema é que o cumprimento das profecias, sendo interpretado pelos fariseus e escribas, era interpretado de uma forma deturpada e estava contaminado com a ideologia que estava na mente e no coração dos escribas e fariseus. O que eles pensavam? Olha, o Messias, ele virá e ele será um guerreiro e ele vai nos libertar. Os romanos serão expulsos e os judeus, que agora são humilhados e envergonhados, serão o povo que estará acima dos demais povos da terra. E nós vamos subjugá-los e nós vamos então ser o povo mais importante. É isso que eles pensavam. Então esse aspecto da profecia, que falava a respeito dos sofrimentos do Messias, como no Salmo 22, em que Davi chega a dizer que o Messias diria da seguinte forma: eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado pelo povo. Eles não interpretaram corretamente essas profecias. E isso aconteceu com o que os profetas disseram a respeito da vinda do Messias, mas também aconteceu com a lei, né? Os judeus transformaram a lei em um conjunto de regras de faça e não faça. Agora, o que Jesus diz é que a lei não era somente isso, mas que a lei tem princípios. E nós temos que interpretar a lei seguindo seus princípios. Eles deturparam tanto a lei que Jesus chega a dizer que bem fez Isaías ao dizer a respeito de vós, que este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste em quê? Em preceitos ensinados por homens. Lembre-se que nesta ocasião os fariseus estavam acusando o Senhor Jesus de não cumprir a tradição dos anciãos, que era a lei oral que eles passavam, já interpretada e já aumentada muito pela interpretação legalista que os escribas e fariseus fizeram. Então, como eles interpretavam? Apenas a letra da lei. Vamos lembrar que 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 diz: a letra mata, mas o espírito vivifica. Então eles olhavam para os mandamentos e viam lá, não matarás. Eles achavam então que se você não matou uma pessoa, você cumpriu a lei, né? Eles olhavam para os mandamentos e via lá, não adulterarás. Então eles achavam que se eles não cometessem o adultério de fato, eles haviam cumprido a lei. Jesus, ele vem dizer o seguinte: não é desta forma. A lei, ela tem o espírito. A lei, ela tem da parte de Deus muito mais do que faça ou não faça. Jesus disse que aquele que cumpre e aquele que tem como no seu coração o mandamento de Deus de não matarás, ele não somente não mata, mas como ele não insulta a pessoa, como ele não despreza a pessoa. Porque o assassinato, ele é o ponto mais alto de um problema de relacionamento. Então Jesus vai desdobrar essa lei através dos seus princípios, mostrando que não somente transgride a lei quem comete o assassinato de fato, mas também aquele que tem um relacionamento ruim com uma determinada pessoa. Quando nós lemos não adulterarás e Jesus interpreta este mandamento, ele fala que qual é o grande princípio ali por trás? O grande princípio que existia ali neste mandamento é o fato de Deus estar protegendo a família e as relações íntimas, legítimas. E quando você interpreta desta forma, então você não vai ficar satisfeito apenas em cumprir a lei do seu modo, no modo negativo, de eu não fiz, eu não adulterei. Mas você também vai se ver na condição em que você deve fazer de tudo para proteger o seu relacionamento, para proteger a sua família e para proteger também a sua mente e o seu coração, de deixá-los de uma forma pura. Os fariseus haviam deturpado muito a interpretação da lei. A interpretação deles estava muito distante daquele que era o princípio de Deus. E o Senhor Jesus vai ensinar isso aqui para nós de uma forma mais detalhada e nós vamos nos aprofundar nisso. É isso aí. Então a lei, ela traz um sentido muito maior do que o que os escribas e os fariseus ensinavam, né? Ou impunham para a religião judaica naqueles tempos. Inclusive, em uma ocasião, lá em Marcos 2, os discípulos com fome, colhendo ali espigas para poder se alimentar, e os fariseus criticando essa prática, porque está indo contra a lei.
Então, eles colocavam a lei acima até mesmo da vida, né, de alguém. Se a pessoa estiver com fome, deixava essa pessoa com fome, mas ela deveria guardar aquela lei. E lá em Gálatas capítulo 3, a partir do verso 23, o apóstolo Paulo ensina muito bem que a lei é uma pedagogia. A pedagogia é como se fosse ali você ensinar uma criança, você vai fazer algumas comparações, algumas ilustrações para poder ensinar aquela criança. Então ele diz que antes que viesse a fé em Cristo, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de revelar-se, que é Cristo. De maneira que a lei nos serviu de aio. Aio é a pedagogia, né? Paidagogos. Para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então a lei é uma pedagogia, né? Uma ilustração, um ensino sobre a fé mesmo. E é isso que Jesus Cristo está ensinando ali no Sermão do Monte, que a lei é muito mais do que aquilo que eles entenderam e aquilo que eles estavam ensinando. É muito mais amplo do que aquilo. Não é apenas sim e não, né? Faça isso ou faça aquilo. É uma coisa muito maior, ou seja, ela tem um amor de Deus por trás daquilo. Isso. E Jesus diz que ele veio cumprir a lei. Então, quando nós pegamos a lei nos seus princípios e a lei no seu espírito, nós vamos dizer que desta forma Jesus cumpriu a lei. Quando os fariseus chegavam com a letra dizendo assim para eles: não é lícito fazer isso no sábado. Jesus disse: o sábado foi feito, não o homem foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. Veja que Jesus estava falando a respeito do espírito da lei. E desta forma ele cumpriu toda a lei. Algo que ninguém havia feito, né? Por quê? Paulo chega a dizer em Romanos capítulo 3, versículo 19 e 20, dizendo o seguinte: visto que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz. Para quê? Para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpado diante de Deus. Visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, a lei nunca foi cumprida, ninguém nunca cumpriu a lei, seja na letra, seja no espírito. Agora o Senhor Jesus, ele veio e desta forma, na forma de princípios, ele cumpriu toda a lei, né? Demonstrando a insensatez dos fariseus ao interpretar a lei de uma forma incorreta, de uma forma legalista. O Senhor Jesus fez diferente. O apóstolo Paulo, enquanto ele era fariseu, se nós pegarmos o texto de Filipenses capítulo 3, ele vai dizer o seguinte: ainda que também podia confiar na carne, quer dizer, confiar na minha capacidade de cumprir a lei, né? Aí ele diz: ainda que eu também podia confiar na carne, isso é Filipenses 3 e 4, se algum outro cuida que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, estava na lei, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que é na lei, irrepreensível. É isso que eu queria chegar. Ele diz: segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas que tipo de interpretação da lei ele está se referindo aqui? É aquele tipo de fazer e não fazer, né? Ou seja, quando você pegava apenas na letra da lei, Paulo quis dizer que segundo a justiça que é na lei era irrepreensível. Ninguém poderia acusá-lo de nada, porque ele cumpria a lei ali e diz que de forma irrepreensível. Mas quando você pega o espírito da lei, ele diz: eu não conheceria o pecado se a lei não dissesse não cobiçarás. Ele chega a dizer em Romanos capítulo 7, outrora eu vivi sem lei. Agora, por que Paulo fala isso? Você lembra algum período na vida de Paulo em que ele viveu sem lei? Quando ele diz que ele, desde da sua infância, aprendendo dos seus pais, né? Eu sou fariseu, filho de fariseu, e conforme a lei dos meus antepassados, eu tenho procurado obedecer a Deus. Então ele diz que ele foi criado em Jerusalém aos pés de Gamaliel. Ou seja, Paulo, em tempo algum, ele viveu sem a lei, já que ele nasceu hebreu de hebreu, segundo a lei, fariseu. E ele chegou a dizer: eu sou fariseu e filho de fariseu. Mas quando ele falou outrora eu vivi sem lei, é porque ele interpretava a lei de uma forma legalista. Mas quando ele viu que a lei diz também não cobiçarás, né? Aí ele fala: então, aí reviveu tudo em mim, e a lei que eu vi que pensei que era para a vida, eu vi que era para
a morte. Então, ele percebeu que não somente bastava cumprir a lei de uma forma negativa, como também era necessário cumprir a lei de uma forma positiva. O que os fariseus estavam longe de fazer, porque no texto que nós lemos, em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus disse que a justiça das pessoas, ela deveria exceder a justiça dos escribas e fariseus, conforme nós podemos ler aqui no versículo 20. Ele diz: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder os escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, Jesus disse anteriormente que nós não deveríamos violar nenhum desses mandamentos, posto que menor que seja, e nem assim ensinar aos homens, senão você seria considerado mínimo no reino dos céus. Mas aquele que observar esses mandamentos e cumprir será chamado grande no reino dos céus. É evidente que Jesus tem em mente aqui o espírito da lei. E desta forma, então, nós não devemos ensinar que Jesus revogou a lei e os profetas. Muito pelo contrário, nós temos que dizer que Jesus cumpriu. Ele veio aqui e desta forma, observando o espírito da lei, ele cumpriu toda a lei. Agora, imagina como as pessoas receberam essa sentença de Jesus: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Vamos pensar, o que eram os escribas? Os escribas eram homens que dedicaram toda a sua vida à lei. A vida deles girava em torno da lei. Eles copiavam manualmente a lei, né? Era o trabalho deles, então eles decoravam. Eles tinham muito zelo para com esse trabalho que eles faziam. Então eles eram doutores da lei. Agora, os fariseus também, a vida deles era a lei, né? Eles eram chamados de mestres, eles ensinavam a lei, e as pessoas tinham uma grande reverência para com os fariseus. Aliás, Paulo diz em Atos dos Apóstolos que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Ou seja, fariseu era você se colocar debaixo da religião mais dura, era você se colocar debaixo da religião com mais regras, e era você viver o tipo de vida mais difícil de viver, né? Conforme as regras que os fariseus impunham. E agora, as pessoas olhavam para o fariseu e via aquele homem que era um espelho. Aquele homem que era o padrão de santidade, o padrão de justiça. Ele era o grande homem de Deus, que se assentou na cadeira de Moisés, que ocupava os primeiros lugares nas sinagogas e gostavam de ser chamados de mestres e a saudação dos homens, né? Agora, Jesus disse para aquelas pessoas: se a justiça deles não exceder a dos escribas e fariseus, então eles não teriam lugar no reino dos céus. Agora, eles têm isso em mente. Mas como assim? Eu tenho que ter um padrão de vida mais elevado do que o padrão de vida dos escribas e fariseus? Então isso eu acredito que causou um grande susto aos discípulos e àqueles que estavam ouvindo o Senhor Jesus. Eu percebo, José Alder, que hoje ainda existem esses fariseus. Não como os fariseus judaicos aí, né? Nós vemos no Novo Testamento. Mas existem esses legalistas. Porque nós percebemos que a lei de Cristo não é apenas não fazer isso, não fazer aquilo. E nós vemos em vários artigos, livros, blogs ou até pessoas discutindo essas questões em grupos nas redes sociais. Eles dizem assim: mas qual lei que você segue? Tem a lei, o primeiro mandamento, segundo mandamento, terceiro mandamento. Na realidade, o cristão ele tem que agir muito mais nos princípios estabelecidos por Deus, muito mais do que simplesmente 10 mandamentos. A lei é muito maior do que isso, tanto é que Cristo diz que amar a Deus e amar ao próximo cumpre toda a lei. Aliás, isso está escrito lá no livro de Marcos. Então percebe que esses legalistas, eles querem impor leis para o cristão seguir, dizendo que se você não segue tal lei, se você não cumpre tal lei, você não pode ser chamado de cristão, porque você está transgredindo a lei de Deus. Então eles estão colocando fardos pesados em cima dos homens, assim como os fariseus fizeram. Por exemplo, quando nós vamos tratar a questão do sábado, da mesma forma que lá em Marcos 2, Jesus Cristo, ele, através de um princípio muito maior, que é a vida do homem, né? O homem precisando de se alimentar, ele permitiu que
que os discípulos fossem colher ali as espigas para poder se alimentar. Então o princípio maior ali é o amor ao próximo, né? Ou Jesus Cristo permitindo que eles pudessem comer, porque entendeu que a vida do homem ele é muito maior do que simplesmente você parar em um sábado, como os fariseus faziam, por exemplo. Então há grupos religiosos hoje que não permitem que os membros transgridem, por exemplo, o sábado. Aquilo ali é regra de fé. Um membro que transgrediu o sábado, ele é mal visto no meio ali do grupo. Isso está muito próximo ao que os fariseus faziam. Bom, por que o Senhor Jesus disse que nós temos que ter uma justiça que excede e muito a justiça dos escribas e fariseus? Porque que tipo de justiça tinha um fariseu e um escriba? Era aquele tipo de justiça que limpava a pessoa externamente, né? É clássico aquele versículo onde o Senhor Jesus diz sobre os fariseus que eles eram como sepulcros caiados, por fora eles eram bem adornados, mas por dentro estava cheio de ossos podres. Jesus disse que ele se preocupava com o lavagem das mãos e dos copos e dos jarros, né? Mas ele se esqueceu que contamina o homem não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai da boca do homem. Porque o que sai da boca do homem vem do coração, e do coração é que sai o adultério, sai todas as coisas ruins ali, enfim, a fonte, os maus desígnios, os maus pensamentos, ali é a fonte. Então, o Senhor Jesus disse que esse tipo de santidade para Deus não serve. Aquela pessoa que ele não cometeu adultério, mas ele vive com fogo dentro de si, ele vive com grandes desejos, né? E dentro dele ele se controla e pode dizer, olha, eu nunca cometi adultério, mas ele cobiça todas as mulheres que passam na sua frente, né? Mas ele tem desejos dentro dele ilícitos. Esse tipo de santidade não serve. O Senhor Jesus está dizendo que a santidade e a justiça que o cristão deve ter, ela deve ceder a dos escribas e fariseus. Porque a santidade, a justiça que Deus proporciona a nós, ela faz uma mudança de dentro para fora. Primeiro a pessoa, ela é transformada por dentro. Não é isso o que está escrito ali em Hebreus, que Deus iria não mais escrever a sua lei em tábuas de pedra. Mas a lei de Deus seria escrita na nossa mente e no nosso coração. E assim nós teríamos prazer em obedecer à lei de Deus. Jesus disse que ele vem, e por meio dos seus ensinamentos, ele vem nos capacitar a sermos pessoas diferentes. Santificadas por fora e não... santificados por dentro e não por fora, melhor dizendo. Que era o que os fariseus faziam, né? Eles tinham uma santificação externa, mas interiormente eles estavam cheios de cobiça, eles estavam cheios de ódio, eles estavam cheios de coisas que desagradam a Deus. Esse tipo de santidade não serve. Eu conheço muitas pessoas eu já vi pessoas dizendo assim, olha, ainda bem que o meu pastor não viu isso que eu fiz. Não é esse tipo de santidade que Deus quer. É aquela pessoa que não pratica porque ela não quer mais praticar. Ou ela não pratica algo ilícito porque ele sabe que vai desagradar a Deus. E porque ele ama a Deus, ele não vai fazer aquilo. Ou seja, ele é transformado por dentro e não somente lavado por fora. Esse tipo de santidade não serve, essa justiça não vai conduzir ninguém ao céu. É uma realidade isso aí mesmo, José Aldair, porque muitas pessoas legalistas hoje querem mostrar publicamente que guardam tais mandamentos, cumprem tais mandamentos, mas às vezes dentro do interior dela, dentro da mente dela, ela não está guardando tais mandamentos. Eu usei o exemplo do sábado, né, porque ele é bem clássico. Eu estava no Facebook semana passada, em um sábado, e um grupo desses sabatistas estava um membro perguntando assim para os irmãos: irmãos, é permitido a gente entrar no Facebook no sábado? É permitido? A maior parte das pessoas disseram não, porque não convém. Várias pessoas repetiram aquele versículo lá em 1 Coríntios capítulo 10, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Aí um disse sim, não é permitido, não pode. Só que eu fui ver lá o horário da publicação, fazia uns 3 minutinhos que ele tinha publicado aquilo, e era sábado durante a tarde. Ou seja, ele entrou no Facebook para dizer que não podia transgredir o sábado no Facebook, e ele estava no Facebook. Então o que acontece? Com isso,
eu quero deixar claro que às vezes a pessoa, ela mostra assim externamente um crente, né? Todo bonitão, né? Um crentão. E o próprio Senhor Jesus Cristo vai chamar os fariseus de hipócritas, né? Hipócritas ali no sentido de uso de máscaras, né? São atores. Porque eles por fora, aqueles religiosos, né? Todo servo de Deus, guardam todas as festas, guardam todos os sábados, circuncidado, estão lá no templo, nas sinagogas, mas por dentro eles são horríveis, pessoas muito más mesmo, de uma forma que deixam a pessoa morrer, mas eles mesmo não vão lá transgredir o sábado ou alguma lei, porque eles querem mostrar publicamente que eles são guardadores da lei. Isso Jesus Cristo não quer. Jesus repreendeu os fariseus por quê? Porque eles queriam mostrar a sua justiça externamente. Eles davam esmola e tocavam trombeta diante deles. A lei exigia um dia de jejum no ano, eles jejuavam 2 vezes por semana. Lá em Mateus 23 e 23, o Senhor Jesus chega a dizer o seguinte: vós fariseus que dai o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, né? Olha, chegava o absurdo de pegar as ervas que eles tinham nas hortas deles e dar o dízimo dessas hortas, né? Jesus dizia, devia fazer essas coisas sem omitir as outras, porque eles esqueciam, Jesus diz o que é mais importante na lei: justiça, misericórdia e fé. Isso é Mateus 23 e 23. Então eles estavam preocupados com essas regras. Olha, do que eu tenho que dar o dízimo, né? Eles detalhavam isso, desciam a minúcias do endro, da hortelã e do cominho. Ele ia dizer para você, do seu alface. Ele ia dizer para você, se você colher 10 limões, você tem que levar um limão, né? Enfim, esse tipo de coisas que são regras. Como você falou, essa questão do Facebook. Chega ao ponto de Jesus dizer que isso é atar um fardo pesado e colocar sobre os ombros das pessoas, mas e as pessoas não suportam, né? Porque você colocar na mente da pessoa que ela tem que seguir um monte de regras é um fardo pesado. Porque a nossa natureza nos empurra para o que é contrário à vontade de Deus. O Senhor Jesus vai ilustrar muito bem isso aqui, quando ele fala no versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos. Vale uma explicação aqui. Muitos teólogos sustentam que Jesus não está dizendo, olha, assim foi dito lá no Monte Sinai. Não, ele já está citando a lei que os fariseus, os escribas e os antepassados deles interpretaram. É ele que diziam. O que eles diziam? Eles diziam o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Qualquer que matar será réu de juízo. Ou seja, veja como essa interpretação que o Senhor Jesus citou, que os judeus fizeram, olha só como ela reduziu o significado da lei. Porque ele disse, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Qualquer que matar será réu de juízo. Veja que ele reduziu essa interpretação, a lei, ao assassinato de fato. Jesus diz, eu porém vos digo. Ou seja, existe um espírito por trás dessa lei. Existe um valor. Qual é esse valor? Jesus diz, qualquer um que sem motivo se irar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Então olha o que Jesus diz. Ele está falando aqui no versículo 22 daquele que guarda a ira contra o seu irmão, ainda que seja por alguns instantes, ainda que seja em um momento, né? Ele está fazendo aqui o que nós conhecemos como equiparação. Tudo o que está escrito aqui equipara uma pessoa a um assassino. Na primeira carta de João, João diz, todo aquele que aborrece o seu irmão é assassino, né? Então há uma equiparação aqui. Jesus disse que aquele que se irá contra o seu irmão também será réu de juízo. Ou seja, não é somente não matar, mas é o fato de você cultivar uma certa mágoa e você cultivar uma ira contra a pessoa. Quem é que nunca fez isso? Né? Quem é que nunca sentiu raiva das pessoas, vontade de prejudicar, vontade de apertar o pescoço, vamos dizer assim, né? Sentiu aquele desejo que quem dera essa pessoa morresse. Quem é que em nenhum instante fez isso? Jesus está dizendo que se você em algum momento da sua vida guardou raiva contra alguém, mágoa contra alguém, o que ele diz? Você também será réu de juízo. Ou seja, problemas de relacionamento. E qualquer que disser ao seu irmão raca é você dizer para uma pessoa assim, você não é nada. É você desprezar a pessoa. Eu já tive em lugares, né,
em que pessoas, eu digo culto, entre irmãos, e que eu me senti absolutamente invisível, pois eu estava numa roda de irmãos, um irmão chegou, cumprimentou todas as pessoas e não me viu, e nem me falou bom dia, não me estendeu a mão, é como se eu não estivesse ali. Agora eu não sei o que levou ele a fazer isso, não quero julgá-lo, mas muitas vezes o que levou a pessoa a fazer isso é cumprimentar aqueles que realmente ele achou mais importante, né? E eu simplesmente nem fui visto. Então, se você se sente mais do que os outros, os fariseus faziam isso. Graças te dou, ó Pai, porque não sou como os demais homens, pecadores, injustos, nem como este publicano aí. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Quem não se lembra de João capítulo 9, quando Jesus curou um cego de nascença, e os fariseus preocupados, eles ali, o que aconteceu? Ele curou um homem que era cego, e eles começam a questionar a mãe, questionam o que foi cego, e ele disse, olha, se este homem é pecador, eu não sei, o cego disse. Uma coisa eu sei, que eu era cego, e agora eu vejo. O que eles falaram? Tu és todo nascido em pecado e quer ensinar a nós? Ou seja, eles se sentiam mais. Então, quando você despreza a pessoa e você se sente mais do que as outras, você está também transgredindo neste mandamento aqui. Você está sendo réu. Ainda em João 9 chama Jesus de pecador porque ele fez a cura no sábado. Exatamente, veja bem, né? Olha, fica claro, isso explica aquilo que nós estávamos tentando dizer de uma maneira muito eloquente. Existe um espírito na lei, e não somente a letra. A letra mata, mas o espírito vivifica. Então, Paulo disse que cada um deve considerar o outro superior a si mesmo. Então eu olho para você e considero você superior a mim. Você olha para mim e considera-me superior a ti. E isso é um ensinamento bíblico. E assim ninguém vai se sentir mais do que ninguém. Mas olha, existe muito disso no meio cristão. Pessoas que, por terem um bom ministério, por serem reconhecidos, aqueles pregadores que não pregam mais em igreja pequena, né? Aqueles pregadores que são estrelas, enfim, isso acaba acontecendo. Aquela pessoa, porque tem um cargo melhor na empresa, ou porque é um grande empresário, ele se sente mais do que os outros, se sente mais importante. Isso mesmo sendo cristãos. E Jesus está dizendo que se você olhar para o seu irmão e desprezá-lo, você também está incorrendo na quebra do mandamento de não assassinarás, né? Então, se você guardar a ira, e se você também sentisse mais do que a outra pessoa e desprezar qualquer que seja a pessoa, aquela mais simples, aquela mais pobre, aquela mais humilde, se você desprezá-la, o que está acontecendo? Você, então, está desobedecendo este mandamento de não assassinarás. E Jesus disse... E qualquer que disser ao seu irmão raca será réu do sinédrio. Olha, ele está falando que ele será levado à maior instância que existia nos tribunais judaicos. Mas lógico que o que ele está querendo dizer é que essa pessoa cometeu um grande pecado. E que essa pessoa também está sendo equiparada ao assassino. O que mais que ele vai dizer? E qualquer que disser ao seu irmão louco será réu do fogo do inferno. Ou seja, aquela pessoa que proferiu um insulto contra o seu irmão. Temos aqui que aquele que se ira contra o seu irmão, temos também que aquele que se acha mais que o seu irmão também quebra esse mandamento, e temos aqui que aquele que insulta uma pessoa também quebrou esse mandamento. Quando você insulta uma pessoa, você está assassinando a reputação da pessoa. Você está, às vezes, quando você diz para uma pessoa que ele não é um nada, você está matando o sonho daquelas pessoas. Isso também é considerado uma pessoa que quebrou o mandamento de não assassinarás. Jesus está dizendo, é desta forma que nós devemos interpretar a lei. Isso que eu tenho uma explicação uma vez, que nós temos que ver as palavras de Cristo e entender o princípio. E o princípio, ele é muito maior do que simplesmente não matarás. Ou seja, a partir do momento em que você se ira contra o seu irmão, né, ou seu próximo, seu semelhante, você começa a meditar coisas ruins em relação a ele, você xinga ele, você remói aquele ódio por dentro. O próximo passo é, se ele falar alguma coisa, você virar um murro nele, né? E se ele revidar, ele te dá outro. Agora mesmo vocês entram em vias de fato e logo um até pode matar o outro. Então a preocupação de Cristo é você não alimentar o ponto inicial da morte, que é a pequena desavença.
as pequenas desavenças devem ser resolvidas, o perdão deve ser pedido naquele momento, para que não seja alimentado a raiva, o rancor, a ira. Então a morte, ela tem um início, o início é a ira contra o próximo. Então é isso que Cristo está ensinando, não é simplesmente não mate, mas quando você iniciar um pensamento negativo contra o seu próximo, corte ele, porque aquilo pode levar a consequências terríveis em sua vida. Isso, e agora Jesus diz que isso é tão grave, porque no versículo 23 ele diz: portanto, se trouxeres tua oferta ao altar, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, vai, reconcilia-te com ele primeiro, com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Esses dois versículos são muito ricos. Infelizmente, o nosso tempo não vai dar pra gente descer a detalhes, mas ele fala que Deus não vai aceitar a oferta de uma pessoa que está com um problema de relacionamento com outro. Agora, o que me chama a atenção aqui, não é que se eu cheguei no altar e eu tenho alguma coisa contra o irmão. É se o irmão tem alguma coisa contra mim. Agora, o interessante é que Jesus não entra no mérito. Por que não entra no mérito assim, de quem está certo e quem está errado? Então, pode ser que você pensou da seguinte forma: bom, eu tô certo, eu quero que meu irmão se exploda. Eu tô certo, então é ele que venha pedir perdão, né? Eu tô certo, então quem tem que me procurar é ele. É dessa forma que muitas pessoas acham. Olha, não fui eu que errei com ele, foi ele que errou comigo, né? Então, se ele que errou comigo, eu estou esperando. O dia que ele vier, eu perdoo. E quando Jesus ensina aqui também que se eu pecar contra o irmão pecar contra mim, se nós tivermos um problema, e não adianta eu chegar diante de Deus e falar: Senhor, me perdoa porque eu briguei com o irmão. Não, deve haver uma reconciliação entre os dois. E se você pecou contra o seu irmão, ou o seu irmão contra ti, a situação deve ser resolvida entre vocês dois, né? E perdão deve ser pedido à pessoa e não somente a Deus. Ele diz o seguinte: deixa diante do altar a tua oferta. Não é para você levar a oferta embora. Por que Jesus disse que não é para levar a oferta embora? Ela deve ficar ali diante, porque isso está dando a entender a nós que Jesus quer que essas coisas sejam resolvidas de uma forma rápida. Então você deixa ali. Imagine se você levou a sua oferta, seu animal para casa. O animal vai morrer lá em casa e você não vai levar a sua oferta. Então ela vai estar lá, diante do altar, para que você vá reconciliar com o teu irmão. E tendo reconciliado com o seu irmão, você vem, então, e apresenta a sua oferta. Eu fico pensando, Rafael, eu já vi casos de pessoas que se desentenderam com irmãos e mudaram de igreja, e mudaram de cidade, e nunca houve uma reconciliação. E eu fico pensando, como é que ficou o ministério dessa pessoa? Você acredita que isso cai também naquela questão de prescrição? Deus diz: bom, passou 5 anos, agora deixa para lá. Ou pode ser que uma pessoa possa desenvolver todo o seu ministério durante toda a sua vida de uma forma inútil, de uma forma que Deus não vai aceitar. Eu acredito dessa forma. Você acredita dessa forma também? Eu acredito. E lá em 1 Coríntios capítulo 11 é tão sério isso, que lá quando vai falar sobre a ceia, é por causa dessas questões aí que aparentemente são questões bobas, né? Bestas. Mas ali Paulo diz que é por causa disso que tem pessoas fracas e doentes, e não muitas aquelas que até morreram. Por causa dessas questões. É desavença que... deixa o tempo passar, que depois ele esquece, né? Ele esquece, eu esqueço. E tem um texto interessante aí que fala assim: se seu irmão pecar contra ti, vai até ele, né? Vai discutir com ele, vai resolver essa questão. Mas ele fala assim: se o teu irmão pecar contra ti, não é assim, se você pecar contra o seu irmão, você vai até ele. Então é o contrário, ou seja, quando alguém me maltrata, eu devo chegar até ele e pedir perdão. E aliás, um testemunho pessoal, há uns 3, 4 meses atrás, foi um pouco recente, o irmão que chegou até mim pedindo para conversar. E eu achando que era alguma coisa relacionada ao trabalho, né? E eu fui até ele conversar. Então, o que foi? Tem alguma coisa aí, né? O que tá acontecendo? Não, eu quero pedir perdão para você. Oi? Perdão? O que foi que você fez para mim? Eu nem lembro. Falei, não, mas é porque você fez contra mim. Eu falei, o que eu fiz? Já não importa. Eu falei, mas não lembro de nada. Você tem que falar o que foi que eu fiz, né? Porque aí eu tenho que pedir perdão pra você. Não, mas o importante é eu pedir perdão, porque minha cabeça fica tranquila. Então aí ele chegou até em mim, me pedindo perdão de uma coisa que eu fiz e que eu mesmo nem lembrava, né? E isso fazia tempo. Ele tava remoendo isso aí fazia tempo. E eu lá, tudo bonitão, nem sabia o que tava acontecendo, né? Isso é muito interessante.
Ou seja, quando alguém maltratar a gente como cristão, nós devemos ir rapidinho e resolver o problema para não ficar remoendo. Porque, aliás, ele me disse que ele ia tomar a ceia e ficar pensando naquilo. Então ele não estava satisfeito com aquela situação. E eu, né, não estava sabendo de nada. Enfim, isso é um ensino do Senhor Jesus Cristo. Se alguém tratar a gente mal educado, né, tratar a gente de uma forma negativa, vamos resolver esse problema, porque não devemos remoer, e isso pode fazer mal pra gente. E lembre-se, não deve levar a oferta para casa, deve deixar diante do altar, porque essas coisas devem acontecer rapidamente, né? Tanto é que não vamos perder o foco, que Jesus está aqui desdobrando qual mandamento? Não assassinarás. Tudo isso faz parte, né, do mandamento, da explicação do Senhor Jesus, do mandamento não matarás. Ele está fazendo um contraste entre a interpretação que os judeus faziam e a interpretação que ele está dando. O que mais que ele diz? O versículo 25, ainda desdobramento de não matarás, ele diz: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te lance na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Então, isso aqui é evidente que é uma parábola que Jesus está contando. Por quê? Nós estamos caminhando para onde? Para o encontro com Deus. Nós estamos caminhando para este momento. E Deus, aqui nesta parábola, ele é o juiz. O que diz aqui? Reconcilie-te depressa com o teu adversário enquanto está a caminho. Então, nós temos que resolver essas coisas aqui. E tem que ser, conforme o versículo 25, depressa. Né? Porque essas questões de problemas de relacionamento, elas vão criando raízes, né? Elas vão desenvolvendo e vai ficando cada vez pior. Eu conheço casos que veio à tona, coisas que foram guardadas durante 15, 20 anos entre uma pessoa e outra, né? Então, não é isso que a Bíblia ensina. E como ficou esses 15, 20 anos da pessoa ofertando a Deus, da pessoa trabalhando na obra de Deus, da pessoa abrindo a sua boca para louvar a Deus? Pedro diz que se eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo, como que eu vou amar a Deus a quem eu não vejo? Então ele diz: reconcilie-te depressa com o teu adversário enquanto está a caminho. Nós estamos indo para a presença de Deus e um dia vamos chegar lá. E todos os nossos problemas de relacionamento, eles devem ter sido resolvidos antes de nós chegarmos lá. Né? Porque se eles se reconciliavam antes de chegar, a questão nem chegava ao juiz. Ali já resolvia o problema, né? E ali os dois saíam em paz, cada um para a sua casa, e poderiam até voltar a conviver. Mas se você guardar isso e levar isso para a presença do juiz, será julgado lá. No caso do cristão, o tribunal de Cristo, né? Então, o conselho bíblico é você reconciliar depressa para com o teu irmão. Senão, se você deixar chegar ali a presença do oficial, eles vão te lançar na prisão. E Jesus diz: em verdade te digo, de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então a lei, ela abrange muito mais coisas. E isso faz com que o homem, ao olhar para a lei, ele se sinta muito mais pecador, né? E ele se sinta muito mais indigno da presença de Deus do que ele realmente é. E esta é a função da lei. A função da lei é condenar o homem. Jesus diz: Moisés condena vocês. E quando nós interpretamos a lei de uma maneira correta, nós vamos ver qual é a nossa real situação diante de Deus. E nenhuma pessoa vai ser salva sem antes ela conhecer qual é a sua real situação diante de Deus. Então terminamos aqui mais um programa respondendo sobre as Escrituras. Ainda ficou alguma dúvida? Você tem uma sugestão de programa para nos enviar? Mande sua mensagem lá no facebook.com/respondendo sobre as Escrituras. É mais fácil no WhatsApp? Então anote o telefone aí: 16 99299 9452. 16 99299 9452. Nos vemos então nos próximos programas. Até mais!